Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal que estão curiosos para saber mais sobre o que aconteceu no mês passado. E assim como eu, você vive no YouTube e não vê TV, né? Porque TV é coisa de velho. Então, meu amigo, vamos hoje ao Lord News, resumindo aqui os eventos do que aconteceu no mês passado, apenas as coisas mais interessantes, que ninguém quer saber, tipo, da Índia e Paquistão se matando. Não. A gente quer saber sobre Warhammer, videogames e cinema, que é o que realmente interessa. Então você tá no canal correto. Vamos lá, meu amigo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm paciência comigo. Obrigado, vocês são demais. Todos os membros aqui do canal são fenomenais. E todos os inscritos aqui que apoiam, comentam e ajudam o canal a crescer de uma forma orgânica e natural, porque eu não sou um youtuber profissional, eu não tenho uma equipe, eu sou só eu, um microfonezinho vagabundo da marca Tomato e um sonho. Então obrigado a todos por me ajudar e vamos continuando em frente. Sério, realmente vocês são o motivo da gente estar sempre aqui fazendo o melhor possível para trazer um momento de alegria nessa vida triste de quem vive no Brasil. Mas não se preocupe, meu amigo, porque nós também temos um fake patrocinador para aqueles que gostam. O vídeo de hoje é trazido pelos membros aqui do canal e também pela clínica de estética Fábios Bio, especializados em botox no glúteo, levantamento e desentortamento peniano e demonização facial. Não garantimos que o seu corpo não vai ser possuído por uma demonete no processo ou depois, piscadinha, mas talvez você goste. Então, vá já para a clínica Fábios Bio, entregue-se de corpo e alma, literalmente, pro excesso e pro prazer. Meu amigo, vamos então, né? É patrocinador aqui, mas sério, não recomendo demonização facial pra ninguém. Falando nisso, hoje minha esposa tava comentando, cara, olha pessoal ao redor. Tipo, a gente foi num evento Dia das Mães e a primeira, né? Parabéns para todas as mães aqui do canal, que acho que tem uma mãe aqui do canal, né? Porque 99% da gente somos todos homens. Mas parabéns aí para sua mãe. Um grande abraço para ela, que a mãe, querendo ou não, todas as pessoas têm defeitos aqui e ali, mas a mãe é uma só e a nossa mãe é sempre maravilhosa. Então forte abraço para minha mãe e para minha esposa, agora mãe do meu pequeno Rogaldorn. Por favor, não mande ele pro espaço para parar em um planeta aleatório por aí. Mas, meu amigo, vamos lá continuar o vídeo de hoje. Primeiro, as notícias do Warhammer, que é sempre a prioridade aqui no canal. Vamos então falar sobre os novos lançamentos e principalmente os novos codex que saíram. O codex é o livro de regra para nova edição, saindo agora o Codex Imperial Knights, os Cavaleiros Imperiais, nada roubado. Pense um exército feito exclusivamente de titãs. Pois é, esses são os Imperial Knights, uma coisinha balanceada. A única questão é que, como eles só têm veículos blindados e pesados, meio que tu sabe que tem que se preparar para armadura pesada. Então, né, o inimigo vai sempre fazer uma build contra a tua. Independente disso, tu tem a maldito Void Shield para bloquear o dano, tu tem armas pesadas em cada mão. Essas coisas são boas no mano a mano e a longa distância. Então, boa sorte contra elas. E eles são defensores incríveis do Império e dos mecânicos, porque eles trabalham meio como... não é mercenário, mas é um acordo de honra com os mecânicos. Então os cavaleiros continuam sendo aqueles nobres defensores da humanidade, aonde o Astarte falta em número para defender. Nós teremos cavaleiros para dizimar o inimigo e transformar ele em pó. E olha a atenção em detalhe desses modelos, que coisa linda, cara. Então, sério, os modelos do Warhammer realmente são excepcionais. E além disso também, já que a gente falou aqui na heresia do Horus no livro deles, os Thousand Suns
também vão receber um Codex agora no mês de maio. Ainda não saiu, tá em pré-order isso aqui, mas eu já trouxe aqui o livro delas porque eu achei muito bonita a capa. E também eles receberam algumas caixas que vão estar em pré-ordem ainda, mas vai ter algumas caixas dos Thousand Suns e de patrulhas de combate para eles. Então as unidades dos Thousand Suns, para quem quer fazer um exército caótico com magia e previsão do futuro, você pode usá-los, né? Eu pessoalmente sou mais da porradaria, mas o pessoal que quer fazer magiazinha tem esses caras aqui, e eles têm uns robôs que são, né, movidos a energia caótica. Então legal, isso também é uma coisa que diferencia ele das outras. Então os Thousand Suns, magos, armaduras vazias com pó dentro e robozinhos. Então, né, se você gosta, tá aí pra você. Então bola de fogo nelas. E olha só essa Combat Patrol. A Combat Patrol é uma caixa pequena dessas unidades, com algumas unidades de elite ou específicas. Então tem agora uma Combat Patrol Zintia, que é com os Thousand Suns, com unidades demoníacas e Astartes caóticos. Aliás, Chaos Marines, né? Porque no Astarte tem que ser pro Imperador. Se não tu é um Chaos Marine, não ganha título nenhum de honra do Império, esses caras aqui. Mais unidades legais, diferenciadas, para complementar qualquer exército de mesa. E agora, normalmente eu só trago para vocês notícias que eu consegui confirmar. Mas essa aqui é uma notícia muito interessante, se fosse verdade. Porém, a gente está entrando na zona de rumores. Imagine agora um lugar aonde o pessoal pesca e os pescadores falam. Então você não pode confiar em nada e nada é verdade. Você está entrando na zona do rumor. Bem, a zona do rumor, meu amigo, nós descobrimos algumas informações e aparentemente o próximo Primarca que retornará dos lealistas será o Garoto de Ouro, o Rogal Dorn. Não pode ser, sim, mas aparentemente ele virá com a armadura preta para se juntar aos Black Templar e utilizar a raiva e não que ele vai aceitar o pessoal da fé, que nem o Sigismundo, mas ele vai ver que isso é uma ferramenta útil e necessária nesse momento, e ele vai usar essa fé valorosa para conseguir mais apoio e maior vigor na batalha contra as forças do caos. Vamos ver o que vai acontecer, mas rumores muito legais estão dizendo que Rogal Dorn vai ser o próximo a retornar. Espero que sim. Gosto muito dos punhos imperiais, e eles ficaram de lado tempo demais. Tá na hora deles tomar a posição. Na lore oficial do 40.000, ele meio que desapareceu. Ele é dado como morto e foi só a mão dele encontrada em uma nave caótica. Alguns dizem que ele ficou desapontado com esse negócio da fé imperial e ele meio que simulou a própria morte para desaparecer. E o Vulcan, na época da Guerra da Besta, falou que ele estava vivo e ele falou que ele ia falar bem de um punho imperial para o Rogal Dorn. Então, né, o Vulcan falando é verdade, o Vulcan não vai mentir. Então ele não tava falando só pra ele se sentir bem. Não sei, como eu disse, não dá pra saber ao certo se o cara tá vivo ou morto. Mas torço muito que o Rogal Dorn retorne com um punho de metal para voltar a levar a justiça imperial e a vontade do imperador na cara dos traidores, dos alienígenas e qualquer coisa que fique contra o império. Se fosse o Rogal Dorn, não teria feito acordinho com Kusheno, que nem outros Smurfs que nós temos por aí. Bem, e voltando agora à heresia, já que também é o tema que nós estamos falando aqui no canal, a heresia recebeu novos modelos de veículos de assalto, modelos de veículos de esquadrão Krios com armas para os mecânicos.
Honesto aqui, eu e você, eu não gostei. Eu sei que os mecânicos no 30 tem um negócio assim mais tipo robotizado e umas coisas esquisitas, mas cara, eu não gostei, achei feio, não é minha praia, não gostei. Se você gosta dos mecânicos, gosta disso aí, tudo bem, pra você pode ser, mas eu não achei esses veículos bonitos, né? Mas como eu disse, é do 30 é da época da heresia, e essas coisas foram atualizadas e modificadas no futuro do 40 mil. Esse aqui tipo é o passado e meio que uma produção em massa pra grande cruzada. Agora, um modelo que ficou legal, assim como saíram cavaleiros pro 40 mil, saíram novos modelos de cavaleiros pra heresia do Horus, e esses modelos são lindos, esses aí são bonitos, eles são uma versão menos religiosa e mais prática dos cavaleiros do 40 mil, então eles são menores, eles são mais blindados, eles são tipo como se fosse uma máquina de batalha mesmo, e não como um cavaleiro tipo de uma coisa simbólica também. Então tem essa pegada legal, quando eles eram mais práticos do que religiosos. Interessante, a pegada da diferença do design ficou boa nesse sentido, mas como foi distorcendo no futuro e acabou virando um símbolo, na verdade, uma máquina deus, eles acabaram mudando todo, não mudando o design por inteiro, mas mudando tipo os detalhes, os enfeites, os adornos do negócio. Então por isso que os do futuro são diferentes do 30 mil. Massa, gostei disso, achei uma pegada legal e uma coisa meio que evolutiva na história do futuro. E agora, deu de notícias do 40 mil, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos falar de coisas agora do velho mundo do Warhammer Fantasy. Lamento, meus amigos, mas a única coisa que saiu assim mais importante foi um exército e um livro de regras dos reinos do Elfos da Floresta. E os exércitos do Elfo da Floresta vieram bem completos. Os Cavaleirinhos de Rena, os Glade Riders, os arqueirinhos, um monte de arqueirinho, né, porque é Elfo da Floresta, os Lanceiro Padrão, os Wildwood Rangers, estão todos aqui presentes. Então, um exército completo numa nova caixa de batalhão do velho mundo. Além disso, alguns heróis voltaram, incluindo o Orion, que é um herói lendário, e um nobre elfo que não existe, só em nome é um nobre elfo, mas montado num dragão da floresta. E olha que interessante, eles usaram os modelos antigos de dragão, então para fazer a base desse aí, achei muito legal o cara pegar os modelos antigos e tipo, dar uma revitalizada, porque os dragões no Warhammer antigo era assim. Então, massa, um negócio interessante, uma pegada assim, em homenagem, mas com um design um pouquinho atualizado, e com mais detalhes. Então, legal, isso aí, gostei, parabéns. Eu gosto quando o pessoal pega um negócio antigo e faz num modelo novo, tipo, sabe quando tu pega um carro antigo e tu faz ele ficar, tipo, muda o motor, faz a tintura, repara a lataria, bota peças novas e ele fica, tipo, atualizadão. Acho legal, isso aí, acho mais bonito do que o carro como era original, sabe? Eu gosto de reparo, eu fico olhando aqueles vídeos de reparo também, acho massa, né? Não posso fazer nada, é gosto, né? Cada um tem o seu, vamos lá. E outra coisa interessante só, que eu achei um pouquinho sarcástico, é que agora vai ter também modelos, se tu pedir ali online, em metal e não em plástico, para os Elfos da Floresta. Então, ora, a hipocrisia. Os anões queriam derrubar as árvores para poder derreter metal. Não pode. Elfo da Floresta de metal pode. Segura minha barba. Mas modelos em metal são os modelos antigos, como eu falei, estão, é uma homenagem isso aos modelos antigos que eram de metal. Então, legal, massa isso. Eu não sei se pintar um modelo de metal é tão fácil quanto de plástico, né? Porque o plástico, tipo, a tinta seca rapidinho ali e tal, o metal eu não sei como é que vai ser, mas acredito que deve ser parecido, só que deve ter algumas pegadas diferentes. Não que eu saiba pintar, né? Isso eu deixo pra minha esposa, mas quem sabe pintar, me diga aí se você já pintou em um modelo de metal e se é diferente do de plástico. E claro,
nós vimos no mês passado que lançou uma box básica para os elfos superiores e agora lançaram novas unidades adjacentes, os príncipes dragões de Kaledor, montados a cavalo, porque afinal os dragões, tipo, a maioria tá dormindo, então agora eles montam em cavalos e não mais em dragões, e esses príncipes dragões, tem que dizer, que modelo bonito. Cara, eu gosto de cavalaria, então essa é uma cavalaria legal. E também modelos dos elfos, que não é o Teclas, porque ninguém mais aguenta o Teclas. Então modelos novos para os elfos superiores, para lançar magia e para cavalaria pesada. Então se tu quer jogar de elfo, mas tu não quer ter os melhores arqueiros, os melhores lanceiros, os melhores magos, tu também pode ter uma das melhores cavalarias, perdendo apenas para a cavalaria dos ogros e dos conde vampiro, né? Mas qualquer outra eles derrotam. Tá, tudo bem, balanceado. Chega, elfo demais, vai me atacar a alergia. Vamos falar sobre lançamentos novos no mundo dos videogames. Eu não vou falar do Switch 2, por quê? Porque é caro, e eu tenho o Switch 1, eu tenho um, e o meu filho adora, eu já botei ele jogar Mario. Ah, mas Lorde, ele só tem 1 ano, não importa, ele vai aprender a jogar desde pequeno, porque eu vou ensinar pra ele que não basta ganhar, tem que humilhar o adversário. Lorde, tu vai fazer o teu filho jogar um meta competitivo? Sim, com 3 anos de idade as outras crianças vão estar tipo tirando catarro do nariz, e ele vai estar tipo subindo a ladder dos 100 melhores do mundo em alguma coisa. Vai, esse garoto vai fazer isso, tá? Nossa, se ele jogar futebol vai me desapontar tanto, mas mesmo assim, vamos lá. Primeiro, nos jogos, não falamos de Nintendo Switch 2 aqui, do desastre que é o preço daquelas coisas, vamos falar sobre jogos disponíveis na Steam, e um interessante que eu achei bem legal e diferentão. Você já viu o canal Epic NPC Man? Se não viu, recomendo muito. Acho que o nome do canal deles é Vive La Dirt League. É um canal onde um grupo de amigos, inicialmente, começaram a fazer vídeos fazendo paródias da lógica dos videogames, e depois isso foi crescendo, e ficou um negócio imenso. E hoje é um dos maiores canais de paródia, tanto de videogame quanto algumas coisas da vida real. Bem interessante. Acredito que tem legenda em português, não tem dublado, mas é muito bom. E eles têm alguns personagens, porque a pegada é que os NPCs meio que criaram uma vida, entendeu? E eles pensam fora da caixa, e como o NPC reage ao comportamento do jogador. Então aqui nós vamos seguir a história do Belen. O Belen, ele é o pescador, então tipo no jogo ele só tem uma frase, porque a única coisa que ele faz é pescar. Então a frase dele é olá, que belo dia para pescar. E o nome do jogo é Belo Dia para Pescar, e ele tá andando por aí fazendo quests e missões, e parece ser uma coisa interessante. Enquanto isso, tu também tem que pescar, então recomendo. Se você gosta do Vive La Dirt League e já viu os vídeos deles, você acha engraçado e quer dar uma ajuda para eles para fazer esse jogo, e torcer que um dia o mundo ali de Honeywood um dia se transforme num grande MMO. Talvez, quem sabe, um sonho distante, mas ia ser muito engraçado se um dia eles fizessem um jogo com base nas paródias que eles fazem. E aqui nós temos no jogo, você pode pescar e se divertir. Fique de olho, foi anunciado, tá pra sair recente, então vamos ver se fica bom. Talvez eles façam outro. Dê uma olhada, se tu nunca viu o canal, recomendo, tu vai se divertir muito. Bem, falando agora em jogos online Massive Multiplayer, o Pokémon GO, cara, apareceu nas notícias esse mês, tanto ele quanto o Candy Crush. Por quê? Porque um padre nos Estados Unidos gastou $40 mil
Cara, isso dá quanto em Dilmães? Mais de 200? Não pode ser. Sim. Então, cara, 200 mil reais jogados, não jogados fora, jogados em videogame, que é meio que jogar fora, porque são videogames celular, mas tanto em Pokémon GO, quanto em Candy Crush. Então, cara, o bicho gastou uma fortuna, que ele poderia ter gastado em coisa muito mais legal, tipo comprar plástico da Games Workshop e fazer as próprias miniaturas, mas cada um seu valor. 40 mil não é o ano, é o que tu gasta em dólar pra fazer um exército completo. E continuando nas notícias de jogos legais, o Oblivion, você já jogou Oblivion? O Oblivion veio antes do Skyrim, ele tinha pro Xbox. Na minha época, como eu fui mais novo, eu não joguei o Oblivion, eu joguei o Skyrim. E o Skyrim era bom demais, então eu nunca nem vi os outros jogos da série, só joguei o Skyrim. Mas o Oblivion, aqueles que jogaram, disseram que era fenomenal. Um dos melhores jogos da Bethesda, com uma história incrível. E agora, eles do nada, zero de publicidade, lançaram um maldito remasterizado que ficou lindo. E eles mantiveram alguns bugs famosos do jogo, tipo de duplicação de item e coisa assim. Por quê? Porque é a experiência do mesmo Oblivion original, apenas com os gráficos atualizados. Eu comprei o Oblivion anos depois que eu já tinha jogado Skyrim umas 1000 vezes, e aí eu tentei jogar, mas o gráfico do jogo original realmente doía, cara, doía, e eu não consegui jogar, eu acho que eu pedi reembolso. Então, se eles atualizaram o gráfico, eu até vi um amigo meu que comprou jogar um pouquinho, ficou fenomenal, cara. É o mesmo jogo, só que muito bom. Então eu digo que eu sou 100% a favor disso. Pegar um jogo clássico, bom, e botar ele com gráficos atualizados, mas manter a estrutura do jogo clássico e adicionar ou um mundo um pouquinho maior ou mais coisas, ou melhorar algumas coisas de qualidade de vida. Por exemplo, o Spyro Remake, que tu não precisa dar a volta no mapa inteiro para entrar em outro portal, tu pode simplesmente fazer um quick travel de uma fase para outra. Então, coisa assim para facilitar a tua vida como jogador. Fenomenal, 10 de 10, vale cada centavo. É um jogo da Bethesda, então espere bugs. No tempo que eu vi o meu amigo jogar, a gente viu 3 pedras flutuantes que não encostavam no chão, mas it just works, é bom, cara. Vai lá, Todd Howard sabe o que tá fazendo. Todd Howard é o CEO ali da Bethesda. Fenomenal, cara. Maravilhoso isso aqui. Tá batendo recordes de pessoal jogando ao mesmo tempo. E sim, merece. Que jogão. Se quer comprar um jogo bom, recomendo esse aí, Oblivion remasterizado. E caso você não quer ajudar a Bethesda, mas quer jogar um tipo Skyrim, só que não quer o Oblivion, não se preocupe, nós temos Skyrim em casa, o Tainted Grail, The Fall of Avalon. Esse jogo é a mesma jogabilidade do Skyrim, só que com uma pegada bem diferente, uma história diferente, um mundo diferente. Então, se você quer ter aquela experiência de descoberta, de uma pegada assim de jogo em primeira pessoa, onde você vai explorar, conhecer e fazer um RP do jeito que você quiser, de mago, mano a mano, arqueiro, você pode jogar o Tainted Grail. Fique de olho, esse foi um mês incrível para os fãs de RPG, então jogão, também numa faixa de preço parecida ali com o do Oblivion, só que esse aqui ainda tá em Early Access, então eles vão adicionar mais coisas e complementar o jogo. Pelo que eu vejo, tem alguns bugzinhos aqui ali, mas ele tá em Early Access, então dá pra perdoar isso aí. E assim como o Skyrim e os jogos da Bethesda, tipo o primeiro chefão, tu pode simplesmente ficar em cima de um lugar que ele não consegue te alcançar e matar ele lá de cima. Então tem
mas coisa muito legal que dá pra fazer nesse jogo. Então você vai descobrir, se divertir, e se você gosta assim de achar bugs, explorar a inteligência artificial, tá aí um jogão pra você. É uma experiência de Skyrim do zero pra quem quer começar tudo de novo. E se você gosta de RPG, mas você prefere uma coisa mais na pegada Dark Souls, aí nós temos também esse mês Lords of the Fallen. O Lords of the Fallen recentemente entrou numa controvérsia, então ali as reviews do jogo tá mixed, porque teve uma controvérsia com a questão ali de, porque tipo não é homem ou mulher, é tipo A, tipo B de corpo, mas dane-se, isso é o de menos. O mais importante é que o jogo é estilo um Dark Souls. Eu tenho um amigo que adora Dark Souls e jogou isso aí, então né, é na mesma pegada, ele diz que é muito semelhante, então se você gosta, pode jogar. Eu não sou muito chegado no Dark Souls, mas porque eu não tenho tempo suficiente pra jogar e ficar bom nisso. Lorde, você tem reflexo de velho e você não sabe jogar, né? Sim, tudo bem, admito, Cassandra. Eu não sei direito, não jogo bem, eu sempre morro. Então por isso eu desisto do rage kit do jogo. Então Dark Souls não é precisamente pra mim, mas se você gosta, é na mesma pegada e é um estilinho semelhante, mas um mundo diferente. Então tá aí um jogo de exploração, combate e luta pra você dominar. E claro, ao gráfico dele, pelo que eu vi, parece muito bom, um mundo imenso de exploração, com inimigos a cada esquina. Dark Souls, tanto que lugar bonito, Pof morreu, nossa que lugar legal, Pof caiu até a morte, olha uma ponte sem nenhum inimigo, vem um dragão e te queima, coisa assim. Então se você quer tipo ter um aneurisma nervoso, fique à vontade pra sofrer com mais um jogo Souls-like. E aqueles old school, assim, que nem eu, que jogavam RuneScape, na internet de escada ainda, a gente jogava RuneScape, era horrível, se alguém ligava o jogo caía, mas RuneScape é um jogo interessante, é um massive multiplayer online, bem chumbrega, no nível tipo Tibia, mas era legal, não é ruim não, tem umas pegadas interessantes, tipo tu vai ganhando experiência por qualquer ação no jogo, tu ganha experiência até acendendo fogueiras, cara, é um negócio interessante, então o jogo recentemente recebeu uma expansão e atualização em Dragon Wilds. Eu acho meio que já passou o RuneScape, mas se você gosta e ainda joga isso aí, me diga aqui nos comentários para eu saber quem é tão velho quanto eu. E RuneScape existe ainda, incrivelmente, e continua sendo atualizado com mecânicas e gráficos mais modernos. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo e honestamente eu sou da pegada que essa fase aí já passou. Massive Multiplayer Online é pra quem tem tempo, não pra quem tem filho, então não dá pra mim. Mas se você tem tempo e não tem filho, fique à vontade pra dar uma olhadinha num jogo interessante. Tinha umas pegadas legais, tipo, tinha uma missão que um cara se transformou numa galinha, tinha outro que tinha que matar um vampiro e tinha que achar alho. Eram umas coisas legais, cara, e, tipo, procurar onde é que tu vai achar alho no mundo, e tu ia ter que ir conversando com as pessoas e descobrindo onde é que tu acha esses itens. E agora chega de RPG por agora. Vamos falar um pouquinho de jogos mais simples e roguelikes. Eu dei uma olhada, porque eu tô com uma certa saudade, cara, do Faster Than Light. Me diga aí se você quer que eu traga aqui mais um episódio no canal, que eu gosto de roguelikes, tanto Faster Than Light quanto Slay the Spire. Tô com uma saudade de jogar. Eu já completei quase tudo que tinha pra completar naquele jogo, mas né, é bom, é divertido. E agora, eu vi um que me chamou muito a atenção, o Red Rogue C. O Red Rogue C é um simulador de pirata, onde você compra tripulação, melhora o seu barco e vai em uma aventura, enfrentando inimigos no caminho, em um combate que é meio que de turno e tempo real ao mesmo tempo, e você tem que manejar os seus recursos e a vida do barco e a vida dos personagens. Então, um negócio legal, uma coisa diferentona, e achei uma pegada interessante. Esses joguinhos de barco geralmente são legais. Então me diga aí se você gosta desse tipo de jogo. Eu acho bom.
E eu tô bem interessado em ver quando ele vai sair. Por enquanto, tem um demo gratuito para te testar. Teste aí, fique à vontade, de graça. Mas é um jogo que eu botei na wishlist e que mais cedo ou mais tarde, quando ele sair, provavelmente eu vou adicionar à minha coleção de roguelikes, que eu jogo até zerar o máximo possível. E depois eu fico com abstinência de roguelikes por um tempo. E outro joguinho interessante que você quer passar um tempo e se divertir sozinho, o rei está vendo, The King is Watching. Quem? O Xandão? Não falamos desse nome aqui, mas sim, né, nós temos um rei também que observa tudo. Falaram até que agora eles querem monitorar o Discord, estamos todos ferrados, apaga tudo, galera, apaga tudo. Mas no caso, o rei está vendo, meu amigo. E o Rei está vendo, é um jogo interessante, de bem simples, assim, gráficos 2D, onde você cria unidades, você ganha itens e habilidades. As habilidades são tipo magias que são de uso único, e você tem que enfrentar hordas de inimigos em uma espécie de tower defense, mas não é, você não bota torres no caminho, você cria unidades e você cria a sua vila e o seu acampamento. E aí que vem a pegada. Todas as construções só funcionam aonde o seu rei está olhando. E o rei, ele consegue no começo do jogo, aquele mapa ali de 4x4, ou seja, 16 casas, é onde o seu reino pode ser construído. O teu rei consegue ver 3 por vez. Aonde ele vai, ele consegue ver 3. Tu pode gastar recursos para aumentar esse campo visual para 4, para 5 e para 6 e deu. Então tu sempre vai ter que meio que pensar qual recurso que tu precisa, qual unidade tu precisa, qual construção tu tem que ativar nesse momento e ficar olhando elas, porque o inimigo vai ficando cada vez mais difícil e tu tem uma curva de dificuldade para combater. É uma pegada legal, é um joguinho diferentão e tem várias coisas legais, tem unidades que ativam uma defesa ativa quando teu rei tá olhando, tem outras que recrutam soldados quando teu rei tá olhando, tem a maioria de produção, que produz madeira, produz trigo, produz farinha, então tem umas coisas interessantes e realmente é uma curva de aprendizado, mas é um jogo legal e espero que você dê uma olhada, porque é divertido, aí tem diferentes reis com diferentes habilidades especiais, então tem uma boa replayability, recomendo. Eu gosto de Tower Defense, né, eu gosto de ficar um tempinho ali, eu tenho meia hora para não fazer nada, aí eu jogo um Tower Defense para me divertir, então, né, como eu faço para passar o tempo, me diga aí se vocês gostam, e no caso o rei está vendo, é um Tower Defense simples, não muito caro, e que vale a pena deixar na wishlist, talvez não comprar em preço total, mas quando tá num desconto. E para aqueles agora que eu não compro jogos, Lorde, eu assino alguma coisa. Meu amigo, o Xbox anunciou esse mês que vai rever o preço e aparentemente vai ter um aumento de em torno de 25% do preço base das assinaturas, e isso tu espera que vai ser seguido logo pela Sony e pelas outras assinaturas de jogos. Então, para você que tem Game Pass, essas coisas, espere, porque provavelmente vai ficar um pouquinho mais caro. Não é absurdo também, e pela quantidade de jogos que tem nisso aí, é aceitável, porque são contratos milionários, os caras têm que pagar para conseguir os jogos. Então, tudo bem, entendo que isso é um pouquinho mais caro. Apenas saiba, para não ter uma surpresa na conta, que vai haver uma mudança na tabela de preços, mas era de se esperar, essas coisas vão ficando mais caras com o tempo. E agora vamos falar um pouquinho da telona, das coisas do cinema e da TV que aconteceram ou que eu finalmente tive tempo de ver no mês passado. Primeiro, e importante eu falar isso, houve esse mês uma notícia, uma mudança, onde o nosso Trump, o Trampalófago, o Homem Laranja, falou
Deu. We're gonna make movies in America great again. We're gonna build a tariff wall. And we're gonna make them pay for it. Então, o Trump, utilizando todo esse inglês avançado do Lorde, chegou e disse: Bill, filmes estrangeiros, filmes feitos fora dos Estados Unidos vão ter 100% de tarifa para ser publicados e expostos nos Estados Unidos. Qual é o problema disso? O problema disso é que a maioria dos filmes estavam sendo feitos na Inglaterra. Ué? Por quê? Porque a Inglaterra tem uma política de devolução de renda. Como assim? Quando um estúdio cria um filme na Inglaterra, digamos que o custo foi 200 milhões de dólares. Nossa, um dinheirão, pois é. Na Inglaterra, desses 200 milhões de dólares, tu pode reaver 25% do valor, 50 milhões de dólares de volta no teu bolso. Então, cara, eles conseguem não pagar imposto até essa taxa. Então, é um negócio incrível, é uma coisa totalmente vantajosa para quem faz filme lá. E o que a Inglaterra ganha com isso? Muitos e muitos empregos bem pagos. Então, né, tipo, gera vários empregos, renda e tudo mais. Além de que o pessoal que vai lá filmar usa os hotéis e outras coisas e serviços locais, que também gera renda. Então, todo mundo ganha. A indústria ganha porque paga menos. O governo ganha porque gera empregos e gera renda local. Então, todo mundo fica feliz com menos imposto. Imagina uma coisa dessa. E o Trump disse, não vai mais ter isso aí, e botou essa tarifa enorme. E no caso também, tá, Lorde, então é só por causa do incentivo fiscal? Não, não é só por isso. Também existem outras coisas, porque nos Estados Unidos, em vários estados, existem incentivos fiscais. Na Califórnia é um dos menores, mas existem outros estados ali nos estados. É porque Hollywood é na Califórnia, que também dá reembolsos que não tem limite. Alguns têm limite, tipo de 100 milhões de dólares, outros tem limite, outros não. Então os que não têm limite pode chegar até 30% desse reembolso. Então por que eles preferem ir na Inglaterra? Porque lá já tem toda a estrutura montada e pronta, mas também agora vários filmes estavam sendo feitos em outros estados que não a Califórnia, por causa dessa questão de política de reembolso. E o Trump, pelo visto, quer aumentar esses filmes que fiquem domésticos nos Estados Unidos. Na Califórnia, até um dado interessante, para te poder reaver o teu dinheiro, tu tem que ter um limite, acho que é 350 milhões de dólares no total do filme que tu vai fazer, e tu tem que preencher cotas étnicas, né, que é uma porque tem que botar raça quando tu entra, e aí tipo tem que preencher pessoas com vários tipos de raça, porque né, na cabeça deles isso é combater o racismo. Aqui no Brasil isso é proibido, porque isso é literal racismo, tu divide as pessoas, vocês são uns idiota, mas quem sou eu pra dizer pros americanos que é idiota, mas então eles ficam se dividindo, além de coisas de pessoas com qualquer deficiência física e tudo mais. Isso tu não consegue rever esse dinheiro. Então muitas das questões ali da diversidade, igualdade e tal, é um pouco por causa desses incentivos fiscais que eles têm na Califórnia, onde tem Hollywood, né? Mas tudo bem, como eu disse, esse é pepino deles, eles que se resolvam. A questão é que agora, mudando essa rotina de onde os filmes vão ser feitos, leva a uma dúvida. Muitos filmes tem partes feitas fora dos Estados Unidos. Por exemplo, a dublagem, a animação, às vezes pode ser terceirizada. Digamos, a animação pode ser feita na Coreia, no Japão, pode ter uma dublagem tipo aqui no Brasil. E aí? Vai pagar taxa por causa disso? Então tem toda uma dúvida de como isso aí realmente vai ocorrer na prática. Mas isso aí meio que chocou a indústria de cinema e talvez crie alguma mudança brusca de como tu vai ver a terceirização de alguns serviços, como essa questão de edição e animação. Por exemplo, a maioria dos filmes animados, cara, não é feito num estúdio só. Vários estúdios fazem várias partes do filme e depois junta, entendeu? Por isso que às vezes tu vê uma animação de um tipo e de outra no mesmo filme, porque não é uma pessoa só em um local só que faz. Para ser mais rápido, é feito em vários locais diferentes e muitas vezes
franquias em diferentes países. Então tudo isso leva a gente a ter uma dúvida de como vai ficar o futuro principalmente da animação. E animação eu gosto de filmes de animação. Então, tô em dúvida aí, espero que isso não cause um transtorno muito grande nessa indústria. E agora, quanto a filmes, hoje é Dia das Mães, então vamos falar um pouco de filmes de empoderamento feminino. Você já pensou se a Michelle Obama, a mulher do Barack Obama, virasse presidente dos Estados Unidos e tivesse que lutar contra sequestradoras em um encontro do G20? Não, óbvio que não. Pois é, eu acredito que ninguém nunca pensou nisso, mas alguém teve a brilhante ideia de transformar isso aí num filme de ação, e nós temos o filme G20, onde a Michelle Obama, depois de ganhar a eleição, além de mãe, ela é também uma combatente de artes marciais, atiradora, sniper e ninja, e no caso, ela luta numa situação de sequestro para salvar o pessoal do G20, enquanto ela foi lá para tentar combater a fome e a pobreza na África, distribuindo Bitcoin, porque com certeza é assim que funciona. Tá, tudo bem. É um filme, né? Faz todo esse Dia das Mães, empoderamento feminino, então vamos deixar passar. Coincidentemente, outro filme muito semelhante de ação e violência e empoderamento feminino, na Cleaner, que seria a mulher da limpeza, também veio, onde ela limpa janelas e dá tiro nas horas vagas, só que acabou o detergente, então ela tem muito tiro pra dar. Então é um outro filme de ação. Eu não vejo filmes de ação, muito difícil eu ver um filme de ação, e quando eu vejo aqueles de 1970, 90, só pra zoar, tipo os do Schwarzenegger, assim, que ele fala aquelas frases de efeito ridícula. Então, eu não gosto muito de filme de ação, porque eu acho meio babaca, porque a gente sabe que o herói não vai morrer. O herói não vai morrer nunca, cara, porque ele é o herói do filme de ação, ele, mata 40 caras atirando nele sem um arranhão, e, o inimigo fodão ali faz ele sangrar um pouquinho pela boca numa porrada, e depois ele joga o cara no ventilador. Isso é todos os filmes de ação. Todos os filmes que eu acabei de resumir. Menos do Steve Seagal. O Steve Seagal, ele faz o filme de ação sentado numa cadeira, onde ele luta sentado. E o inimigo cai no chão, com tapinha. Tudo bem, quem sou eu? Mas no caso, se você gosta de filmes de ação, tem essas duas pegadas aí, né? Todos os filmes de ação pra mim, eu sou aquele cara chato que fica no canto da sala, mentirado, isso aí é. Mas se você quer ver um filme de ação e não se importa, tem esses dois, o G20 e o Cleaner, pro empoderamento feminino no Dia das Mães. E entre nós aqui, meus caros amigos, isso aí nada mais é do que clones do Die Hard, né? O do Duro de Morrer, Difícil de Morrer. Como é? É Duro de Morrer, né? Sei lá, eu não vejo filme de ação, já falei. Bem, e agora, mandando o empoderamento feminino pro quinto dos infernos, a Amazon Studios demitiu a Jennifer Salke. Quem é Jennifer Salke? Você sabe, a diretora da Amazon Studios, era ela, né, no caso. Então aquelas cagadas que a Amazon Studios de vez em quando fazia e dava umas coisas muito aberrante, e umas mensagens extremamente feministas, pois é, vem dela, parabéns. E ela então, depois de falha, após falha, finalmente foi demitida. E uma das piores falhas dela não é nem o projeto que ela faz. Se ela criasse alguma coisa, às vezes ia ser bom, mas é que ela deu dinheiro a rodo para vários artistas que não produziram nada. Uma das mais famosas que ela deu um dinheiro no contrato foi a Phoebe Waller-Bridge para fazer uma série para a Amazon e para ter um contrato exclusivo com a Amazon para fazer algo para elas. E adivinha só, ela pagou 20 milhões e depois ela renovou mais 20 milhões em 5 anos para essa mulher. E até hoje, o que a Phoebe Waller-Bridge produziu para a Amazon nesses mais de 6 anos de contrato? Nada. Zero. Não tem um filme, uma história, nada. E ela ia lançar um negócio da Tomb Raider, pra onde tinha rumores, mas agora que a Jennifer Salke saiu, isso aí foi cancelado e cortado, não vai ter uma live action da Tomb Raider. Ainda bem, porque ia ficar horrível.
Mas no caso também, essa mulher, ela ganhou um apelido que é Starfuck. Eu não vou falar o que é o resto, mas é exatamente isso aí que você ouviu, porque ela dava esse dinheiro pros amiguinhos dela e o pessoal ficava dizendo que ela puxava o saco das estrelinhas de Hollywood e tentava contrato com eles, achando que isso ia ser uma garantia pro sucesso. Então ela fez vários contratos assim, onde ela jogou dinheiro literalmente fora. A Amazon produz bilhões, cara, eles não precisam disso aí. É uma torneira aberta que não para de vazar. Alguém vai perceber que tá vazando dinheiro e uma hora ia ter que fechar. E nesse momento eles fecharam e cortaram a Jennifer Salke. Então espero que o próximo produtor ali que faça direção da Amazon Studios seja melhor e mais competente e evite extrema mensagem política em tudo que eles fazem, mas tudo bem. Se você quer ver o que é extrema mensagem política, veja a primeira temporada de Invencível e veja a mudança do comportamento e das falas da namorada dele do primeiro para as outras. Apenas veja isso e você vai sentir o que é propaganda política totalmente fora. Tudo bem, vamos continuar? Não pra você. Vai embora, gente. Sai daqui. Meu amigo, agora no cinema está passando um filme que eu tô louco pra ver. Pena que o pequeno Rogaldorn ainda é muito pequeno pra levar no cinema, mas eu vou acabar vendo quando isso aí cair em alto mar. Ho. Nós temos um filme do Looney Tunes, O Dia que a Terra Explodiu. Eu tô realmente bem interessado nisso aí, onde o nosso herói, o Patolino, porque o Patolino é o grande Duck Dodgers, ele vai enfrentar alienígenas junto com o Gaguinho e uma cientista nova lá, e para derrotar um alienígena invasor de chiclete. O que? De chiclete? Sim, parece que chiclete está envolvido na história. Eu quero entender isso aí o mais rápido possível, mas né, infelizmente, como pai, eu não consigo ficar 2 horas fora de casa pra ver o cinema. Então, lamento. Eu não vou poder fazer uma review do filme por enquanto. Me diga aí se você já viu, se vale a pena. Mas não tô nem aí, eu quero ver porque eu acho engraçado, cara. Eu cresci com o Looney Tunes, eu acho o Patolino fantástico. Pra mim, o Patolino é o melhor de todos. Quando eu faço uma vozinha idiota pro pequeno Rogaldorn, eu faço do Patolino, porque eu quero que ele fale assim, porque você é possível. Tudo bem, tá. Vamos continuar. E um outro filme agora no cinema. Aliás, 2 novos filmes agora no cinema. Piscadinha. O Thunderbolts, que saiu e durou apenas um dia. Depois disso, eles fizeram uma jogada de marketing mudando o nome de Thunderbolts para os novos Avengers, para chamar o desatento, achando que, nossa, novos Avengers, eu tenho que ver os Avenger. Vingador em português. Bem, você que viu isso aí, eu tenho que dizer, da 5ª fase agora da Marvel, é um dos melhorzinhos. O que, Lorde? Não acredito. Sim, não é ruim não, cara. É um filme de ação, violência de super-herói, onde acontece umas coisas meio insanas e eles têm que, se juntar e sobreviver, porque eles estão para ser deletados e eles foram contratados para se matar. Eles perceberam que eles, foram colocados lá para morrer, porque tem uma bomba que diz para eles que vai explodir e eles têm que desarmar a bomba e fugir dali trabalhando em equipe. Então, eles descobrem que os verdadeiros Thunderbolts, na verdade, são os amigos que fazemos pelo caminho. Então é uma história bonita, é uma história legal. Tem alguns heróis, não é nem C, nem D, é E, que ninguém sabe nem que existe. E os Thunderbolts no quadrinho era uma pegada diferente. O Thunderbolts no quadrinho era uma turma que eu não li, não vou dizer que eu li, eu apenas vi reviews e pessoas que leram, mas o Thunderbolts no quadrinho era uma história de um grupo de heróis que, na verdade, eles se faziam de heróis, eles eram vilões, só que alguns deles decidiram ficar e virar herói de verdade, enquanto outros queriam usar esse status deles para se aproveitar e cometer assaltos, crimes e outras coisas e depois ficar muito ricos. Então aí deu uma briga ou dominar o mundo, não lembro, mas como eu disse, não importa.
Aí eles se brigaram entre si, e aí o que o pessoal da Marvel fez? Eles viram os quadrinhos e disseram, foda-se tudo isso, pegaram um pessoal que nunca foi um Thunderbolt e criaram uma equipe, meio que um Suicide Squad da Marvel. É nessa mesma pegada. Então eles usaram o nome, mas eles completamente ignoraram as histórias em quadrinhos e criaram a própria coisa. E aí, Lorde, o que tu acha disso? Se eles fizerem algo decente, não tenho nada contra. E, porque como eu disse, eu não vi os Thunderbolts e não me importo. E acho que pouquíssima gente lê os Thunderbolts. Mas, no caso agora, eles estão tentando, fazer o máximo possível para vender esse filme. Porque eles sabem que agora vai vir o Iron Heart, que é tipo o Iron Man sem o Iron Man. Então é meio fraquinho. Então eles estão tentando fazer de tudo para criar algum tipo de expectativa pro próxima fase, onde vai ter os Avengers ali, o Doomsday, com a volta do Downey Howdy Jr., eu não lembro o nome dele, é o Iron Man. O Iron Man de verdade vai voltar, mas como Dr. Doom. Aí vai ter o Quarteto Fantástico, um monte de coisa. Então eles querem fazer o máximo para pilhar as pessoas para esses filmes que vai vir na próxima fase. Então essa fase aqui tá sendo tipo filler do Naruto, que tu meio que passa pra frente pra esperar a coisa mais legal. Mas nessa fase, o melhor filme de todos foi o do Wolverine e do Deadpool. E esse aqui não é ruim não, cara. Seria o segundo melhor dessa fase. Mas quando a média baixa, não espera muita coisa não. Mas é bom, se tu gosta de filmes de super-heróis, tu vai gostar desse aqui. Como eu disse, eu não fico aqui só pra falar mal das coisas, a gente fala quando é bom também. Então esse aqui é um super-heróizinho tipo D, mas a história e a premissa do negócio não é totalmente ruim, e tem algumas partes engraçadas e interessantes. Eu só tenho uma crítica contra esses filmes de muita gente, é que aí tu acaba não conseguindo explorar cada personagem corretamente. Então eu acredito que nesses filmes, que é muita gente, tu deveria explorar alguns personagens e os outros nem tanto. E aí depois tu fala da história desses outros separadamente, tipo em um filme separado, coisa assim. Porque senão fica muito carregado, e sempre vai ficar meio superficial. E às vezes, cara, eu gostei desse personagem, e ele só tem aquela parte e depois ele some, entendeu? Então, esses filmes, muita equipe, fica fraquinho no final. Pra mim, uma coisa minha isso. Não sei o que você vê, mas eu achei interessante. Como eu disse, podia ter sido bem pior. E é um filmezinho que dá pra se divertir. E se tu gosta de filme de super-herói, é o melhor que tu vai ter da Marvel por um bom tempo. E com certeza é melhor que toda a fase 4. Com certeza. E agora, para aqueles fãs de anime, eu comecei a ver recentemente Feito no Abismo. Feito no Abismo, inicialmente eu não vi, eu ignorei o desenho por causa do gráfico. Eu tenho que dizer que eu achei o gráfico meio esquisitinho, mas aí eu vou dar uma chance pra esse negócio aqui. Aí eu comecei a ver, cara, eu comecei há 2 dias, acho, e eu já tô no episódio 5. É legal. É interessante, é uma premissa massa. Qual é a premissa do negócio? A premissa é que o último lugar inexplorado da Terra é um abismo. É um abismo numa ilha. E esse abismo não é natural. E as pessoas foram atraídas do mundo inteiro para lá para explorar esse abismo. E lá dentro eles encontraram algumas coisas. Parece ter uma civilização que já existiu ali há mais de 4.000 anos. Só que todo mundo morreu. Existem esqueletos. Todos estão na mesma posição, em forma como se estivesse rezando. E todos esses esqueletos estão espalhados das camadas do abismo. E quanto mais profundo tu vai pro abismo, mais esquisito as coisas vão ficando. Existem monstros, predadores gigantes e várias coisas horríveis. E conforme tu vai descendo, existe uma coisa chamada maldição do abismo, que vai deixando algumas pessoas loucas e vai desnorteando outras. E o pior é voltar pra cima. Quando tu desce, quanto mais tu vai pra baixo e tu retorna, pior é a sensação. Da primeira camada te dá tontura e às vezes enjoo. Da segunda camada deixa o cara mal, de cama, vomitando e bem ruim. Na terceira camada dá umas convulsão, sangramento, umas coisas estranhas. E da quarta camada pra baixo, ninguém volta.
A não ser os lendários apitos brancos. O que é o apito? O apito é o que eles usam para tipo chamar ajuda e tem um negócio no pescoço. E aí tem as crianças, os novatos, que tem os apitos vermelhos. Esses aí ficam apenas na camada mais segura, pegando coisas para vender. Então, tipo, às vezes eles acham uma relíquia ali para vender, mas não é assim absurdo. É meio que tudo vale pouquinho. Conforme tu vai baixando, mais coisas interessantes tu vai achando. E de repente, um belo dia, uma órfã encontrou um robô. O robô salvou ela de um monstro que estava ali mais para cima, porque os predadores às vezes sobem para pegar animais mais em cima. Então esse robô salvou ela e o robô desativou. No que o robô salvou ela e desativou, ela foi lá e levou o robô para a superfície, onde tem um orfanato, e no orfanato ela e seus amigos reativaram o robô, e esse robô veio do abismo. Ninguém nunca viu nada como esse robô, e de repente uma carta apareceu com uma carta secreta descrevendo algumas coisas e achados do abismo, e um robô parecido com esse aí que foi achado, escrita pela mãe dessa menina. Mas peraí, essa menina não é um órfão? Sim, ela tá no... Como é que é? No... Poxa, eu ia falar asilo, não, desculpa, no... Orfanato, isso. Ela tá no orfanato porque a mãe dela morreu. A mãe dela era um apito branco que desapareceu há 10 anos no abismo. Então agora ela tem 12 anos e uma carta da mãe dela chegou e ela conseguiu um acesso à carta da mãe dela, e no final da carta tinha um bilhetinho para ela dizendo: estou te esperando lá embaixo. E aí ela e seu amigo robô agora têm uma missão de salvar a sua mãe. Eu acho que pelos memes que eu vi disso aí, eu vou ficar levemente traumatizado no final desse negócio, mas até agora é bem interessante. Eu gostei da premissa, achei a ideia do negócio legal, de explorar ali um mundo desconhecido, onde distorce a realidade. É como se eles estivessem indo pro inferno, basicamente. Então tem umas coisas muito esquisitas lá embaixo, e conforme eles descem, as coisas vão ficando cada vez piores. Eu ainda tô no começo, não tá tudo certo, e eu só tenho uma queixa. É que esse é um pouquinho lento, as coisas demoram pra acontecer, é meio enrolado assim, demorado, mas né, é um anime e né, uma história pra ser contada, e o que vale a pena contar leva tempo. Vejo vocês na próxima, me digam aí se você já viu esse feito no abismo, não me dê spoilers, porque esse aqui eu tô interessado em realmente descobrir sozinho. Tudo de bom, vejo vocês na próxima, e lembrem-se, o Imperador protege.